Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de escola dominical, escola bíblica dominical. Vou pedir ao irmão Alexandre para orar, fazer a oração inicial. Amém. Oração sucessiva. Vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25 ao 30. Vou dar início ao primeiro versículo e os irmãos finalizam até o 30, ok? Diz assim então: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Vamos aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Não é para o homem suportar a tribulação na sua mocidade. Amém. Vamos louvar o cantor cristão 20, Amor Perene. Amando o Criador, quem
Vamos recitar ele. Depois de recitar, se tiver algum irmão que queira falar ele de cor, acho que esse é o último domingo do mês. Tem só mais uma quarta-feira para os irmãos ter decorado esse versículo. Então, como de sempre, a gente fala a referência, o versículo e finaliza com a referência. Ok? Vamos lá então. Romanos 8, 26. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havermos de mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Algum irmão se desafia aí a recitar ele de cor? Pode falar, Fran. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Excelente. Alguém mais? O pastor vai. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos orar como o Espírito não convém. O senhor só mudou a versão. Tem outra versão aqui. Essa aqui parece mais difícil. Mas amém. Hoje à noite ainda vai ter mais uma oportunidade para os irmãos recitar. Mas é isso. Não deixa passar o mês e perder essa oportunidade de ter esse versículo decorado. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar cantando esse hino. Em verdade e em espírito.
Amém, irmãos. Podem se assentar. Vamos cantar o próximo hino. A Deus de Abrão. Seguindo os avisos, hoje à noite tem o culto de adoração às 7h30. Segunda-feira, aula de música às 7 horas. Quarta-feira a gente tem um culto de oração às 7h30. Sábado, a reunião dos adolescentes vai começar às 5 horas da tarde, às 17. Às 7h30 vai ter reunião de jovens, aí vai ser lá na casa do irmão Pedro e do Hudson. A gente também vai ter em novembro um encontro de homens, vai ser lá em Guaíra. Aí se algum irmão tiver curioso ou interessado, procura o pastor Jamil ou o pastor Atos, para ver se dá para ir ou não, porque é lá em Guaíra, é longe, para ver se compensa também. A cantata de Natal, hoje é o último dia para falarem com o pastor Atos, para quem tiver interessado em participar da cantata, os adultos. Então, não deixa, é uma oportunidade legal. Eu acho que desde quando eu estou aqui, eu acho que a gente nunca teve uma cantata em que os adultos participassem. Acho que seria legal, seria uma oportunidade boa da gente estar louvando a Deus. Sobre o dízimos e ofertas, o versículo desse mês é o de Gênesis capítulo 14, 19 e 20, que diz assim: e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus bens
os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Enquanto os irmãos fiquem à vontade para estar ofertando no Gasofilaço, ou através do Pix, se alguém precisar do QR Code, tem ali atrás do mural. Enquanto isso, vamos estar louvando ao Senhor, onipotente Rei, voz de melodia. Vou pedir o irmão Lamoniel que olhe e agradeça pela... Amém. Obrigado, instrumentistas. Vou entregar a palavra para o pastor Jamil. Bom dia, irmãos. Vamos hoje abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos ter uma palavra de oração. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, assim diz a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos falando, nosso assunto aqui é
ficar a sós com Deus, ficar em silêncio, na verdade, silêncio de todas as coisas deste mundo, e buscar somente a Deus e ouvir Deus, procurar ouvir o Senhor. Então, faz parte da disciplina espiritual, a prática do silêncio e da solidão. Nós já fizemos a definição e hoje nós vamos ver por que nós devemos ter essa prática. Então, a primeira justificativa que nós já vimos aqui no versículo que nós lemos, aqui um dos versículos, é para seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então veja, o Senhor Jesus Cristo sempre estava cheio do Espírito Santo. Então aqui, esta passagem aqui revela então que ele recebeu sobre si o Espírito Santo, que veio sobre ele em forma de pomba, e assim depois ele foi levado para o deserto para ser tentado. Então é muito importante que nós estejamos preparados, porque a tentação ela pode vir e chega a qualquer momento. Então tem que estar sempre preparado para poder realmente estar pronto para dar a resposta positiva à tentação, certo? Positiva no sentido não de ceder à tentação, resposta certa à tentação, certo? No sentido de que não vou fazer aquilo que for tentado a fazer. No versículo de Lucas 4, nós somos informados que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, essa é uma das razões. Sempre estava cheio do Espírito. Lucas 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então nós temos visto que o exemplo do Senhor Jesus Cristo é que ele estava sempre cheio do Espírito Santo. Então, conforme podemos pensar aqui, mas ele não é o Filho de Deus? Mas ele estava encarnado, ele estava na semelhança da carne pecaminosa. A única coisa que ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele precisava ser cheio do Espírito Santo, estar em comunhão com Deus, para que ele realmente tivesse a força e o poder para fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa importante é que Jesus não somente sabia que tinha que estar cheio do Espírito Santo, mas ele planejou e colocou em prática o tempo para estar a sós com Deus. Então vamos ver alguns versículos que mostram que ele planejou, ele fez de tudo para poder estar na presença de Deus. Mateus 14:23 fala para nós o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Então veja que ele despede as multidões, certo? E vai ficar só ele só, para poder realmente fazer a vontade de Deus. Então, qual que é o contexto aqui? Mais cedo ele soube que o João Batista havia morrido. Então ele planejou ficar a sós com Deus, por isso ele pegou um barco, foi para um lugar deserto, mas multidões ficaram sabendo e seguiram atrás dele. Então veja aqui o que ele faz aqui. Mateus 14:12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram depois, e foram anunciar a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades seguindo por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então Jesus, quando soube da morte de João Batista, ele procurou estar a sós com Deus e orar. Mas a multidão o viu e o seguiu. O que aconteceu então? Aí ele se compadeceu daquela multidão. Quando ele se compadeceu, então ele curou os seus enfermos. Então ele
fez o trabalho que eles estavam querendo, então ele compadeceu-se dele. Mas depois, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Então aí ele planejou, falou assim, olha, vocês vão primeiro enquanto eu despeço a multidão. Ele já estava planejando o que ele queria fazer. Vocês vão na frente, né? Porque agora é meu tempo. Ele não falou, que não fala que ele falou, né? É meu tempo com Deus, né? Então vocês vão na frente. Então os discípulos foram na frente, certo? E aí ele despede a multidão e vai ter o seu momento com Deus. Então, logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele convence os discípulos para poder despedir as multidões e ficar a sós com Deus. Então é isso, nós precisamos ter o nosso tempo. Qual que é o seu tempo de passar com Deus? Você tem que planejar e tem que ter esse tempo todos os dias. Todos os dias. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Certo? Esse é o tempo mais importante da sua vida. É essencial, é como o respirar do crente. Certo? É como você precisasse respirar. Fica sem respiração 1 minuto. Você consegue. Talvez alguns conseguem 2 ou até 3. Mas alguém pode conseguir mais do que isso? Raras pessoas conseguem ficar mais de 3 minutos. Certo? Mas nós não podemos ficar sem respirar as coisas de Deus. Então nós precisamos de Deus. Também o Senhor Jesus às vezes planejava ficar, ele acordava mais cedo quando ele sabia que o dia ia ser muito cheio. Então Marcos 1,35 fala o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele tinha uma multidão na porta. Jesus então se levanta mais cedo e foi então para um lugar deserto. Ele sempre procurava um lugar para ficar sozinho. Então ele não estava realmente, a casa onde ele estava dormindo, provavelmente não tinha condições de ele ficar sós com Deus e ter liberdade. Então ele sempre procurava lugares que ele podia estar sozinho. E quando ele sabia que o dia ia ser muito cheio, ele acordava mais cedo, alta madrugada. Então, alta madrugada quer dizer que deve ser lá para as 4 horas, 3 horas, né? Era bem cedo mesmo. Ele acordou para poder não deixar de passar aquele tempo com Deus. Também é importante nós passarmos tempo com Deus para nós permanecermos dentro da vontade de Deus. Lucas capítulo 4, 42 diz o seguinte: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam e foram até junto dele, e instaram para que não os deixasse. Então veja bem que dessa vez o Senhor Jesus procurou estar a sós com Deus de dia. Jesus havia curado muitos, certo? E todos procuravam ser, ele tinha expelido demônios e muitas coisas tinha feito. Então ele quis renovar suas forças. Ele precisava, então ele procurou um lugar a sós com Deus. E logo a multidão o encontrou e disse, para que não os deixasse. Mas ele não se demoveu e disse, o que ele falou, né? Ele se demoveu e disse disse a eles que havia muitas outras pessoas que tinham necessidade do seu trabalho. Então ele precisava atender outras pessoas. Então isso aqui é muito importante. Então nós temos a fazer a obra do Senhor. Eu tenho que saber o que eu tenho de fazer. Eu preciso saber o que eu preciso fazer. Mas eu preciso estar em paz com Deus. Eu preciso estar em oração com o Senhor. Qual que é o problema, às vezes, nosso? Qual que é o problema pessoal nosso? E eu digo, se é pessoal meu, se é pessoal seu, se é pessoal de cada um de nós aqui, nós somos
nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja, nós juntos somos a igreja. Então, se eu tenho esse problema de não buscar a Deus, então esse é o problema, torna-se o problema da igreja, certo? Esse torna-se o problema da igreja. Se ninguém, ou se uma só, se tiver uma já faz diferença. Se tiver uma pessoa que é consagrada a Deus o tempo todo, já faz diferença. Então nós precisamos ter e fazer questão de ter. Então nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, ele é nosso exemplo de tudo. Ele é exemplo de estar a sós com Deus esse tempo para poder, somente Ele e Deus, buscar e renovar suas forças. Certo? Então, por que então? Outra razão por que nós precisamos? Para melhor ouvir a voz de Deus. Então eu preciso estar atento para ouvir a voz de Deus. Então Deus vai mostrar seus propósitos somente nos grandes, somente quando eu estiver com Ele mesmo, quando vai acontecer, o que vai acontecer, Ele vai me mostrar exatamente naqueles momentos. Então podemos dizer o seguinte: é no silêncio e na solidão que Deus me mostra exatamente a sua vontade, que me revela exatamente o caminho que devo andar. Então muitas vezes nós temos decisões para ser tomada e às vezes nós queremos tanto uma coisa que nós realmente não tiramos tempo suficiente para poder orar. E tomamos as decisões porque eu quero muito, mas não consultamos a Deus se é isso que Ele quer. E às vezes eu até tomo aquela decisão. Deus fala que às vezes Ele atende essas orações que eu faço na precipitação, mas Ele faz definhar a nossa alma. Então isso é terrível, certo? Quando eu tomo uma decisão, eu falo, Deus me abençoou, glória a Deus por isso. Mas de repente, na minha decisão, foi fora da vontade de Deus, a minha alma se definha, certo? Então isso é muito importante. Lá tem uma passagem que eu gostaria de ler, 1 Reis 19, de 11 a 13, diz assim: Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então veja, Elias foi um homem bastante usado por Deus. E foi usado com coisas grandiosas, com fogo, com estrondo e assim por diante. Então, daquelas coisas mais maravilhosas. Ele tinha tido a experiência, nesse momento, há pouco tempo, antes disso aqui, de ter desafiado os profetas de Baal, e Deus revelou o seu poder, mandando fogo sobre o holocausto, de modo que foi provado ali que somente o Senhor era Deus. Mas depois disso, ele pensou que o povo ia se converter, e logo Acabe, quando conversou com Jezabel, ele novamente esfriou, que Acabe havia confessado que só o Senhor é Deus, mas aí, influenciado pela mulher, ele realmente deixou que ela o perseguisse e ameaçasse. Então ele ficou totalmente desanimado, e o Senhor pegou e falou para ele, se revelou para ele dessa forma: não é no fogo, não é no terremoto, mas num vento bem calmo, ali naquele lugar bem, de uma forma bem calma. Então Deus revela conosco exatamente nesses momentos de calmaria, em que eu vou buscar a Ele. Então não é só, Deus manda fogo sobre os ímpios. Não, mostra que o Senhor é todo poderoso. Por que o Senhor precisa mostrar e provar que Ele é todo poderoso? Eu tenho que crer nisso. Já tem muitos exemplos que Ele é todo poderoso.
certo? Então eu tenho que ir diante dele com confiança e realmente confiar que ele vai fazer aquilo que for do seu propósito, fazer a vontade dele. Então, é muito importante que nós façamos assim. Alguns dizem que Elias estava deprimido nesse momento, né? Que ele não conseguia ver as coisas como numa perspectiva correta. Então, às vezes, nós precisamos estar na presença de Deus para a gente ver as coisas na perspectiva correta. O que aconteceu? Elias chegou diante de Deus e disse assim: olha, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E o Senhor pegou e falou para ele assim: não foi só você não, eu reservei 3.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Entende? Então, às vezes, nesse momento de desânimo, né? Pelo menos desanimado ele estava, se ele não estava deprimido, pelo menos desanimado, assim, bem abatido mesmo ele estava. Então ele não estava com aquela perspectiva assim: acabou o povo abandonou, ninguém quer saber de Deus mesmo, né? Então nós às vezes sentimos assim, bem desanimado mesmo, bem para baixo mesmo, mas eu preciso renovar minhas forças buscando o Senhor no silêncio, na solidão, buscando o Senhor sozinho, eu e Deus, com a sua palavra e com a oração. O crente precisa disso, você e eu precisamos disso, certo? Então é muito importante. Abacuque 2:1 fala o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha palavra. Então a torre de vigia é um lugar muito solitário e silencioso, onde ficava lá o atalaia, né? Ficava a pessoa que estava vigiando para ver se vinham os inimigos, para ver se vinha. Então era um lugar que ficava uma pessoa. A sua função era simplesmente prestar atenção. Ele tinha que estar atento, ele tinha que estar com os olhos abertos. Era um lugar solitário, certo? Então ele compara aqui então o estar na presença de Deus com esse atalaia, com aquela pessoa que está vigiando. Então ele se coloca na torre de vigia, se coloca ali sobre essa fortaleza para poder ver a resposta que Deus lhe daria. Então essa é importante eu estar. Então a resposta de Deus é todo o conteúdo do livro de Abacuque. Se você for ler o livro de Abacuque, porque a passagem que eu li foi Abacuque 2:1, né? Se você for ver então o livro de Abacuque, você vai ver que essa foi a resposta de Deus para ele. Então Deus revelou para ele, Deus mostrou para ele, e ele escreveu para nós, certo? O que Deus ia fazer. No Novo Testamento nós temos uma outra passagem importante também, que é Gálatas 1:17. Para entender melhor a voz de Deus e ouvi-la diretamente de Jesus, sem influência de outras pessoas. E assim, Paulo falou o seguinte: quando ele se converteu, subi a Jerusalém, não subi a Jerusalém para os que já estavam, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então o que Paulo fez? Ele era uma pessoa, um fariseu, que havia se convertido recentemente. Talvez hoje precisa fazer o discipulado, certo? Mas primeiro o que ele procurou? Foi para lugares mais desertos, lugares mais solitários. E ali esteve com Deus, Deus fez grandes revelações para ele. Depois sim, mais tarde, o Barnabé o toma e leva para a igreja de Antioquia. Mas ele precisava desse tempo com Deus, e onde Deus faz revelações. Para ser um apóstolo, ele tinha que receber diretamente, tinha que aprender de Jesus, diretamente de Jesus. Ele não podia ser ele ouviu daqueles que foram discípulos de Jesus, daqueles que foram apóstolos. Então essa era uma condição para ser um apóstolo. Então ele foi para esse lugar exatamente
e Deus o levou para lá, Deus o impeliu para lá, e lá ele aprendeu diretamente de Jesus tudo que ele tinha. Então ele não foi procurar os apóstolos, não foi procurar outras pessoas, ele foi procurar Deus, e Deus revelou para ele, e ele se tornou apóstolo por causa exatamente disso. Então foi ali onde que Deus o preparou para que ele pudesse realmente fazer a obra de Deus. Ok? Então ele não procurou as multidões, ele procurou um lugar mais solitário. Também nós podemos pensar aqui em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 12. Então a facilidade que temos hoje de proliferação de seitas é porque as pessoas ouvem demais os homens e acreditam demais nos homens. Já viu aquela pessoa que é vulnerável, que é volúvel, que ouve aqui, ouve uma coisa aqui, é desse jeito, vai lá, ouve desse jeito. A pessoa fica por todo o vento de doutrina, ao invés deles buscarem a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, é muito importante. Os crentes de Bereia, quando eles ouviram o apóstolo Paulo pregando, eles realmente consultavam as Escrituras para ver se de fato as coisas eram de fato daquele jeito. Então nós temos que ir direto na fonte, porque se você for consultar os homens, cada um tem a sua lógica, cada um vai ter a sua lógica, certo? É poucos aqueles que falam assim, olha, não, eu discordo disso, mas eu sei que existe essa outra posição, mas aqui está essa posição e essa, você ora a Deus, ver o que você deve fazer, certo? Se for uma doutrina não essencial, digo doutrina não essencial, fica parecendo que algumas doutrinas não têm importância, não é? Quando eu falo não essencial, né, eu quero dizer uma doutrina que não vai levar você a negar alguma coisa que compromete a salvação, no sentido assim, uma pessoa lá, uma seita lá nega que Jesus é Deus, certo? Ou que Jesus então não é Deus, que ele é apenas um homem perfeito, etc e tal. Aí você dá ouvido para isso e vai para essa seita. Você começa a negar que Jesus é Deus, que Jesus é um homem. Então está comprometendo a sua própria fé salvadora. Porque se você se você crê nisso, né, é porque você não creu de verdade, de todo o coração, no Senhor Jesus Cristo como Salvador. É impossível o Senhor Jesus Cristo ser o Salvador se ele não é Deus, certo? Essas doutrinas essenciais que também têm a ver com a nossa salvação, certo? Quando eu digo não essenciais, é porque você pode conviver com outra pessoa com comunhão e mesmo discordando de alguns pontos não essenciais, certo? Ou seja, alguns pontos que não vai afetar na sua salvação, ok? Então isso é muito importante. Então algumas coisas são importantes, e aí eu preciso não posso estar negando de forma alguma. Muito bem. Então nós precisamos ir direto nas Escrituras para podermos realmente entender o que a palavra de Deus nos ensina, certo? Então a palavra de Deus que vem a nós não pode contradizer o resto das Escrituras. Então veja, Deus falou comigo. Eu lembro de um jovem que era lá da nossa igreja, lá no Luizote. Aí um dia ele chegou com a história e falou assim, Deus me falou uma coisa. É mesmo? Como que Deus te falou? Aí eu tive um sonho, Deus me revelou que eu vi umas árvores que o vento... Espera aí. Para você dizer, não, Deus me falou isso, tem que ser pelas Escrituras. Você teve um sonho, então considere o sonho como um sonho. Se você puder aprender com o sonho, tudo bem. Eu acho que você pode aprender com o sonho. Deus pode até te incentivar, te motivar através de um sonho. Pode sim. Por exemplo, você tem um sonho lá que Deus te fala que
que você precisa afirmar, que você precisa fazer alguma coisa que não contradiga as Escrituras, tudo bem. Então aquele sonho é válido, Deus usou o sonho para poder te motivar. Mas agora o sonho que contradiz as Escrituras, então muitas pessoas então são levadas a criar seitas por causa de sonhos, coisas que contradizem as Escrituras. Pessoas que acham que recebeu de Deus uma revelação que nenhum dos crentes antigos tinham recebido. Eles acham que é o 10, que é o super crente. Ninguém é melhor do que ele. Toda a história, veja bem, esse é o problema de negar a história, certo? Esse é o problema de negar a história, porque a gente tem que conhecer a história da igreja, tá? Será que Deus nunca revelou para ninguém lá na história? Desde os apóstolos, e foi indo os pais da igreja, os patrícios, depois vem os outros que Deus usou, os reformadores, todas aquelas pessoas ali naquele tempo de avivamento e grandes homens de Deus. Aí de repente chega no século 21, aí Deus me revela uma coisa que todo mundo tinha ignorado, me revelou. A probabilidade que você que está errado é 100%. Certo? A probabilidade que aquele pastor que está te iludindo, ou está querendo iludir, é 100%. Eu não posso negar nem mesmo a história. São outros homens que falaram, tudo bem, mas são homens de Deus também. Certo? Por que agora, depois de tantos anos, Deus vai falar com você? Você é quê? Teve tantos homens, você é melhor do que eles? Certo? Vá naquilo que já está escrito. Vá nas Escrituras, certo? Deus não dirá algo novo a nós, de modo que negará toda a história da igreja e do povo de Deus, como se fosse o único e exclusivo de Deus. Isso é pretensioso demais, é ser arrogante demais, certo? Paulo se gloria. Então, essa pessoa que eu estava falando, que deu exemplo, aí ele discordava da questão dos dízimos. Ele achava que não era obrigatório o dízimo. Tudo bem, dízimo não é uma doutrina essencial, certo? Então, eu creio que no Novo Testamento, a questão do dízimo é que a pessoa vai dar de acordo com o coração, mas nós temos um parâmetro lá que é o mínimo. Certo? Você, Deus me pôs no coração de eu dar só 5%. Você está querendo ser mesquinho, você está querendo dar uma desculpa para você não ser generoso. Então, pelo menos aquilo que o povo do Velho Testamento dá, você deveria dar. Certo? E ele usava isso para negar o dízimo. Tá, tudo bem, então vai. Ele não dava, e dava o que ele achava, só ofertas, que eu acho que se você não dá o dízimo, você está dando ofertas. Aí aconteceu o seguinte. Um dia ele se fez pastor. Aí um dia, quando ele se fez pastor, falou assim: pastor, essa questão do dízimo, realmente eu vi que era verdade, precisa mesmo, nós precisamos cobrar o povo. Sei. Agora você está querendo pegar o dinheiro do povo, né? Entende? E ele era daquele que chegava e induzia a igreja para pegar a oferta das pessoas. Então ele se afastou, né? Não estava na nossa igreja mais não. Tá? Então, veja bem, se eu não busco a Deus, se eu não vou fazer aquilo que Deus quer, eu sou levado a confiar em algo ou interpretar as Escrituras ao meu bel prazer, certo? Então, a pessoa tem que saber que ela está confiante no Senhor, que ela realmente sabe que Deus é quem está falando com ela, mas ela tem que ter uma base sólida, que é as Escrituras, certo? E tem que basear e fazer uma interpretação correta das Escrituras. Então isso é importante. Paulo se gloria de não ter recebido a revelação de homem algum, mas ele recebeu da própria fonte, que era dos apóstolos. Então isso aqui é importante. Aliás, a própria fonte.
que não eram os apóstolos, era do Senhor Jesus Cristo. Então ele se tornou um apóstolo exatamente por causa disso. Mas ele é uma exceção, certo? Não há novas revelações agora. Então nós temos que ir na fonte, que é estar a sós com Deus nas Escrituras, em oração. Então é importante que sejamos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, para exatamente nós sabermos a vontade de Deus, certo? Então esse princípio deve ser adotado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, te louvo em nome santo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou dar 5 minutinhos para tomar um cafezinho, só um cafezinho mesmo. A classe dos adultos lá é só um cafezinho mesmo. Eu acredito que todo mundo tomou café em casa, né? Então, quem puder chegar. Vai ter cantar? Desculpa, pastor. Vamos ter mais um cântico. Olha, eu estou passando sem querer. Vamos nos colocar de pé para estar cantando o cântico do mês. E logo após o seu fim, os irmãos